VGHF11. Esse é o papo desse vídeo. Será que realmente vale a pena estar investindo seu dinheiro nesse fundo imobiliário? Vem comigo que eu vou estar te dizendo se vale ou não a pena estar investindo nele. E antes de qualquer coisa, eu vou estar te pedindo para que, se você ainda não é inscrito aqui no Galera Invest, para que você venha estar se inscrevendo, tocando aí no sininho das notificações para que o YouTube venha estar te enviando aí os novos vídeos aqui do Galera Invest. E se realmente você gostar desse vídeo, no final você deixa seu like para que o YouTube venha estar entendendo que o nosso conteúdo é bom e venha estar enviando ele para mais pessoas. Mas sem mais delongas, vamos para o vídeo. É o seguinte... O fundo imobiliário VGHF11 é um fundo imobiliário híbrido, ou seja, ele pode aí estar mesclando seus investimentos em vários ramos aí do setor imobiliário. Ele não está preso ali em somente um tipo de investimento. Ele pode mesclar por onde ele achar melhor o seu dinheiro. É um fundo gerido pela Valora Gestão de Investimentos. É um fundo também novo, um fundo aí recente no mercado. Ele teve início no dia 26/2/2021. Então ele tem um pouco mais de um ano de vida aí do fundo. É um fundo ainda novo. E no momento que eu gravo esse vídeo, esse fundo imobiliário ele tem sido negociado com um preço sobre valor patrimonial de 1,3. Então, isso nos mostra o seguinte, que ele está sendo negociado um pouquinho aí acima do seu valor patrimonial, que o ideal seria ou 1 ou abaixo de 1, mas ainda é um preço sobre valor patrimonial que dá para se levar. Então podemos dizer que pelo menos esse indicador ainda passa, é um indicador que não está tão ruim. O fundo ele tem tido aí um dividend yield de 17,61%, que é um dividend yield aí completamente bom, né, que podemos dizer, algo que atrai bem as pessoas, que faz com que a maioria dos investidores aí encham os seus olhos, ainda mais aqueles que estão chegando agora, os iniciantes, que muitas das vezes não entendem muito bem e vem aí um dividend yield tão esticado e já fica ali cheio de emoção. Mas o que acontece? Quando avaliamos um fundo imobiliário, nós não podemos usar simplesmente o dividend yield como o único indicador aí para estar dizendo se compramos ou não um determinado fundo. Nós temos que olhar um monte de outros fatores que nós vamos estar começando a olhar agora. Nesse vídeo eu vou estar utilizando aí do último relatório mensal do fundo, que é aí o mais atualizado que tem para os investidores nesse momento que eu gravo esse vídeo, tá? Então vamos estar aí analisando esse relatório. Então o que é muito importante aí para o investidor estar analisando é onde está alocado o dinheiro desse fundo. Esse fundo tem dinheiro alocado em uma série de ativos imobiliários. E o seu dinheiro está aí distribuído da seguinte maneira. Ele tem 68,61% do seu dinheiro alocado em CRIs, em certificados de recebíveis mobiliários, fazendo aí um montante de 419.864.000. Tem também 5,79% em FDIC, que são fundos de investimentos de direitos creditórios, tendo aí um montante de 35.442.000. Tem também 15,55% em FIIs, em fundos imobiliários, fazendo aí um montante de 95.134.000. E também tem uma parcela em ações, que formam aí 5,36% da carteira do fundo, que tem um montante aí de 32.780.000, 1,44% em SPE, que é Sociedade de Propósitos Específicos, tendo aí um montante de R$ 8.816.000, e tendo também 3,25% do seu dinheiro em caixa, fazendo aí um montante de R$ 19.895.000. E dá para você perceber que o fundo ele tem uma predominância em CRIs, em certificados de recebíveis imobiliários, e nisso você precisa de estar olhando algumas coisas, que são as seguintes, que, por exemplo, muitas pessoas acabam não entendendo muito bem isso, mas um CRI, ele tem ali algo que serve de garantia. Imagine aí que essa empresa aí, que o fundo imobiliário emprestou esse dinheiro, ele venha a não conseguir
exercer o pagamento dessa dívida e ocorra uma inadimplência. Logo, o fundo imobiliário ele vai recorrer à garantia, ele vai tomar aquela garantia ao qual foi dada a ele no começo como um seguro ali daquele empréstimo. Então o investidor ele precisa estar ligado no seguinte, que ele precisa avaliar as garantias daqueles CRIs, até porque o fundo tem uma enorme exposição nesse tipo de investimento. Então, o investidor ele precisa estar olhando isso. Isso que eu fiz. E eu vou estar dizendo para vocês aí o que eu acho das garantias desse fundo. Ivk, mas por que eu preciso estar aí olhando as garantias que esses CRIs têm? Pelo simples fato que, se caso houver uma inadimplência, o fundo ele vai recorrer a essa garantia. E essa garantia vai ser transformada em dinheiro para que cubra o dinheiro da dívida no qual a empresa tinha. E então essa garantia ela precisa ser super líquida, ela precisa ser algo que possa ser transformado em dinheiro rápido, algo que vende rápido. Imagine se a garantia, por exemplo, for um hospital. Logo, o fundo ele vai ter problemas para estar ali vendendo, porque é algo que é completamente ali burocrático para estar se vendendo, ou até mesmo seja um imóvel que é feito único e exclusivamente para uma empresa, para uma determinada empresa. Então logo você vai ter um problema para vender para uma outra, porque aquele imóvel ele foi feito ali para uma empresa em específico. Então por isso é super importante você estar avaliando as garantias. E eu aqui avaliando os CRIs do fundo, eu me deparei com um CRI que foi emitido pela Tecnisa, que é uma empresa aí de capital aberto, e o fundo ele tem 7,37% do seu dinheiro aí alocado nesse CRI dessa empresa chamada Tecnisa, e que, por sinal, é o maior investimento em CRI do fundo imobiliário. E eu analisando a garantia desse CRI, eu achei o seguinte, que eu vou estar mostrando aqui para vocês. A operação lastreada em debêntures emitida pela Tecnisa S.A., incorporadora de capital aberto com foco em alta e média renda na região metropolitana de São Paulo. O CRI não conta com garantias reais. Então é o seguinte, esse CRI em específico ele nem garantia possui. E como a Tecnisa ela é uma empresa aí de capital aberto, como diz aqui mesmo, nós podemos estar indo lá e avaliando essa empresa para ver se realmente ela consegue aí estar arcando com as suas dívidas. Então eu vou estar aqui abrindo o Status Invest, vamos estar aqui olhando um pouco a Tecnisa e nós podemos ver o seguinte, que a Tecnisa ela não é uma empresa aí super endividada, é uma empresa que tem aí o seu dívida líquida sobre patrimônio líquido de 0,67%. Então não é uma empresa aí super endividada. Mas o que eu não gostei na Tecnisa foi o seguinte, que ela tem um ROI aí de menos 28,36%. Então não é um ROI aí muito agradável. E o que é o ROI, para quem não sabe? O ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido, que se refere aí à capacidade da empresa de agregar valor a ela mesma utilizando o capital de terceiros. Então é o seguinte, se a empresa não está conseguindo aí agregar valor em cima daquele capital que ela tem, o que me garante que ela vai ter dinheiro para pagar aquelas dívidas? Se a empresa em si não está conseguindo arrecadar dinheiro. E quando olhamos para o ROIC, ela tem um ROIC de menos 9,31%, que é também um outro indicador aí que é super importante, um outro indicador de rentabilidade, que mostra o seguinte, que é a capacidade da empresa de fazer dinheiro utilizando todo o dinheiro investido. Se no ROI a gente só usa o dinheiro de terceiros, no ROI que a gente usa todo o dinheiro que a empresa tem em suas mãos para estar investindo. E a Tecnisa ela não tem conseguido remunerar muito bem o seu capital. Então logo, se a empresa não consegue arrecadar dinheiro, se a empresa não consegue fazer dinheiro, o que me garante que ela vai ter dinheiro para pagar esse empréstimo? E pior, esse CRI não tem nenhuma garantia. E uma outra coisa aí também que eu avaliei nesse fundo, que é o seguinte, que seus outros CRIs aí em carteira, muitos deles têm sim garantias, mas não são boas garantias. Não é algo ali que eu digo que, não, é uma ótima garantia. Então, isso daí me mostra o seguinte, que esse fundo imobiliário é um fundo imobiliário do tipo high yield,
que são aí os fundos imobiliários, no qual tem retornos maiores, ao qual ali entregam rentabilidades maiores, mas portanto a sua qualidade de crédito é mais baixa. Então ali em si ele é um fundo um pouquinho mais arriscado. Mas e aí, Vic, no fim das contas, vale ou não a pena eu estar investindo nesse fundo imobiliário? Eu quero deixar claro algo para vocês antes de eu estar prosseguindo. Esse vídeo ele não é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer um ativo. Isso é simplesmente a minha opinião. Tá, beleza? Então não levem esse vídeo como um parâmetro para qualquer uma outra coisa aí que vocês forem fazer aí com o seu dinheiro. E se eu investiria nesse fundo imobiliário, eu digo para você que depende. Depende do que eu estaria procurando no momento. Se eu estivesse procurando um retorno maior agora, se eu estivesse aí procurando um fundo imobiliário que estivesse me pagando mais e eu estivesse disposto aí a tomar um risco maior, eu sim investiria nesse fundo imobiliário, mas ali ciente que esse fundo ele está sujeito aí a ter uma maior volatilidade, é um fundo no qual aí tem a maior parte dos seus investimentos indexados ao CDI e a inflação, são títulos aí pós-fixados, então eles sofrem de marcação a mercado, que é um fenômeno aí que acontece muito em títulos pós-fixados. Então, eu tendo isso tudo em mente, eu sabendo que ele pode ter uma maior volatilidade, sabendo que eu tenho um maior risco nesse fundo do que num outro, porque existem fundos mais seguros, eu sabendo de tudo isso, estando ciente, eu sim investiria se eu estivesse procurando todo esse cenário. Agora, se não, se eu quero estar aí tendo maior segurança, tendo ali o meu dinheiro mais seguro ali em algo que não é tão volátil assim, eu não investiria nele. Então, isso é meio variável, depende do que eu quero. Na minha concepção, ele vale a pena dependendo do que eu quero, dependendo do cenário que eu estou passando. Imagine aí você também o que você precisa hoje, o que você quer. E aí você consegue tirar todos os seus parâmetros aí e conseguir levantar uma hipótese do que você pode estar fazendo. E agora, já aqui no fim do nosso vídeo, eu vou estar te pedindo mais uma vez para que você deixe seu like se realmente ele te ajudou e que você deixe seu comentário, dizendo aí qual o próximo fundo imobiliário que eu possa estar analisando aí, trazendo para vocês, tá legal? Aí o fundo imobiliário que você quer que eu analise, então eu te peço que você deixe aí nos comentários desse vídeo. E é isso daí e tchau!